O Sermão do Monte começa com os aflitos. E eu queria muito perguntar a mim mesmo, o que é um aflito? Porque há pessoas que reclamam das coisas. Olha, a vida está cara, eu não arranjo emprego, nem amor eu tenho. Meu namorado foi embora, minha namorada foi embora, eu estou aflito. É isso que é aflição? Não, isso aí é reclamação, é diferente. O mundo está cheio de gente que reclama da vida o tempo todo. Não é disso que Jesus está falando quando fala dos aflitos. Você sabe, diziam esses amigos espirituais, a gente de manhã cedo vai iniciar o nosso dia e começa um propósito. Eu quero hoje ter assim bons pensamentos. Eu quero hoje ter bons sentimentos. Eu quero hoje ter boas atitudes. Então eu acordo de manhã, me sento na beira da cama e faço uma lista de bons propósitos, bons pensamentos e bons sentimentos. E vou para o meu dia a dia. Peço ajuda, peço amparo e vou para o meu dia a dia. Aí quando chega no final do dia, eu sento na beira da cama. Eu tive bons pensamentos o dia inteiro? Eu tive bons sentimentos o dia inteiro? Eu tive boas atitudes o dia inteiro? Eu reparo que existe uma grande diferença entre as intenções que eu tive no início do dia e as ações que eu executei no final do dia. Há um gap, há uma distância, uma diferença. Aí eu me aflijo. Entre o bem que eu quero fazer e o bem que eu sou capaz de fazer. A intenção boa que eu quero ter e as ações efetivas que eu sou capaz de ter. Os acertos que eu quero acumular e os erros que eu cometo a cada dia. Então meu coração se aperta. Eu aprendi, Senhor, que estou aqui para crescer na direção do bem. Eu quero crescer na direção do bem. Eu tenho esse propósito, fiz esse propósito hoje de manhã. E logo depois que eu acordei, eu tratei mal o meu companheiro, eu tive um mau pensamento ali no trânsito, eu disse uma palavra mais grosseira para o meu chefe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, cometi uma porção de transgressões, Senhor, me ajuda. Aí eu estou me afligindo, porque realmente é uma diferença enorme entre o bem que eu entendo que eu preciso fazer, as coisas certas que eu percebo que eu tenho que fazer, e o que eu sou capaz de fazer. Porque todos os dias eu erro, todos os dias eu fracasso. Quando eu olho, eu já disse uma palavra ruim. Vocês sabem, uma vez eu vim fazer uma palestra aqui nessa região das Minas Gerais. Era uma cidade bem distante. Peguei o ônibus no Rio de Janeiro e saltei em Juiz de Fora. E lá, na rodoviária, isso faz muitos anos, o companheiro, presidente da Casa Espírita, estava lá com o seu fusquinha me esperando. E disse, olha, ainda tem bem uns 120 quilômetros pela frente, e a estrada é de barro. Não tem chovido, tem uma poeirada. Digo, vamos embora mesmo. E nós fomos conversando no fusquinha. Aquela conversa de espírito, pois é, meu irmão, meu amigo, como é que vão as coisas, e o trabalho, e o bem, e o amor, e a luz, essa coisa toda do espírita, né, que a gente vibra com essas coisas. É muito bom conversar sobre isso. De repente vinha uma curva na estrada, e na frente da curva uma nuvem enorme de poeira. O companheiro, quando viu, vem saindo dentro da poeira, um outro carro, praticamente na contramão, quase em cima do carrinho dele. E o que é pior, a pessoa que estava dirigindo o carro era uma mulher. Para o homem isso era uma coisa terrível. Era terrível. Agora, pior ainda, a janela da motorista estava aberta. E ela botou o rosto de fora e disse, porco! O camarada não se aguentou. Respondeu, desculpe, vaca! Respondeu imediatamente. Agora, vocês não imaginam o que aconteceu. Logo, logo, nós viramos a curva. O que tinha do outro lado? Uma opção de porcos andando na estrada.
A mulher estava avisando. Olha só. Pois é. Aí o companheiro olhou para mim, eu olhei para ele, e lembrando aquelas conversas de espírita, ele disse assim: você me desculpe, mas quando eu olhei, a vaca já tinha saído pela boca fora. A vaca saiu pela boca fora. Digo, pois é, a vaca era um monstro vigilante dentro de você. Na primeira chance ela sai. Só que já saiu, né? Já saiu. E ele realmente sofreu com isso. Pediu desculpa, pediu perdão. Eu não queria fazer isso, mas fiz. Meu Deus do céu. Não se aflija, meu. Você é um aflito, dê graças a Deus, que muita gente não se aflige com isso. Não está nem incomodado com isso, simplesmente vai dizendo, é pouco, é vaca, é mais o que for. E não está nem se tocando para essas coisas. É o aflito. Aquele que começa a perceber que há uma grande distância entre aquilo que eu acho que aprendi, entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que realmente faço. Esse é o aflito. Não é o que está reclamando da caristia, da inflação, do governo, de não sei o quê. Esse é o reclamão. O mundo está cheio de reclamão. Mas olha, para você subir a escada, você primeiro tem que ser um aflito. Você primeiro tem que reconhecer que há uma diferença entre o bem que você quer e o bem que você é capaz. E você tem que se afligir por isso. E a cada dia, quando você sentar na beira da cama à noite e fizer esse balanço das fraquezas que acontecem com todos nós, você diz, Senhor, me apoia, me ampara, me ajuda, para que durante a noite, enquanto o meu corpo descansa, eu possa ser um pouco mais educado espiritualmente, possa incorporar um pouco mais essas virtudes maiores do plano superior. E amanhã, quando eu começo o meu dia, me ajuda para que eu possa cometer menos erros. Esse é o verdadeiro aflito. Não, pode deixar, não se incomode não. Pode deixar. Não se incomode não, obrigado. Eu estou mostrando para vocês, meus irmãos. Obrigado, eu sei. Sim, por favor. Eu estou mostrando para vocês, meus irmãos, o primeiro degrau da escada. Lembra que eu contei 2 histórias falando da escada? O primeiro degrau é esse. Ser capaz de afligir-se. E é interessante, quando você se aflige, o que Jesus ensina para nós? É que os aflitos serão consolados. Repare isso. Esta é uma palavra abençoada. Porque consolado significa que não está só. É isso. Na hora que você senta na beira da cama e dá aquele balanço negativo em relação ao seu dia, e você pede ajuda, não tenha dúvida, a ajuda vem. Você não está só. O seu esforço de regeneração, o seu esforço de crescimento espiritual, não é só o seu esforço. É individual, mas recebe o apoio de uma rede de vibrações que te amparam, te inspiram, te apoiam, te orientam e te conduzem na direção do bem maior, que vão repletar as tuas forças de uma nova luz, que vão injetar uma competência maior para que você possa administrar seus pensamentos, seus sentimentos. Isso que é o sentido de ser consolado. E olha, nós sentamos ali na beira da cama e fazemos esse balanço, e ali ao nosso lado há vários espíritos. O nosso mentor pessoal, o mentor da nossa família, o mentor daquela região, o mentor das criaturas que convivem conosco, os mentores do nosso ambiente de trabalho, da nossa atividade, porque todos e todos eles fazem parte de uma grande rede de amor e de luz. E na hora que você se posiciona legitimamente aflito, você passa a ser um ponto dessa rede. E simplesmente as luzes dessas criaturas, elas convergem para você. E você recebe um suprimento vibratório que nem é capaz de descrever. E que a gente nem percebe na maioria dos casos. Mas você acorda no dia seguinte um pouco melhor, mais capaz, mais forte e mais feliz. E sendo capaz de errar menos. Nós não vamos numa encarnação só dar grandes saltos evolutivos. Não vamos. Mas temos que
dar passos seguros, pequenos passos que são dados no dia a dia. Esse crescimento, nós dizemos assim, é nanométrico. Quer dizer, são coisas muito, muito, muito pequeninas, tá? Que a gente vai conseguindo a pouco e pouco. Aquela escola que o Leon Denis fala, esse processo de educação não é assim de repente, né? Você não se converte espontaneamente, instantaneamente. Isso são só as grandes almas. Veja, Saulo vinha na direção de Damasco e ele estava imbuído de um propósito da perseguição dos judeus. Quando chegou na beira da porta de Damasco, o que aconteceu? Veio a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele era o senhor, o doutor da lei, orgulhoso, vaidoso, feroz. Havia mandado matar várias pessoas no alto do cavalo. Quando ele cai no chão, ele responde: que queres de mim, Senhor? É uma conversão imediata. E ele muda, ele deixa de ser Saulo, que lembra o rei Saul, e passa a ser Paulo, que lembra o pequenino. Na nossa língua portuguesa, nós temos uma palavra, paulatinamente. É a mesma raiz, pouco a pouco. Então, o grande Saulo se converte, se transforma no minúsculo Paulo. E como minúsculo Paulo, ele é o extraordinário divulgador dos princípios do Cristo. A nossa conversão não será instantânea, mas que seja paulatina, dia a dia, pouco a pouco. Isso implica numa nova disciplina, numa nova compreensão, uma nova maneira de entender as coisas e de se cobrar, e ao mesmo tempo de fazer o esforço de verdadeira modificação. Mas não estaremos sós. Na medida em que a aflição legitimamente se assenhoreia do seu ser, imediatamente você fica fazendo parte dessa rede de luz. Essa rede que vai carregar para você vibrações que a sua inteligência não entende, que o seu sentimento não é capaz de perceber com clareza. Esse é o primeiro degrau. Apenas o primeiro da escada de luz. Vamos dar uma olhada nessa consolação. O que diz o Evangelho? Bem-aventurados os aflitos. É interessante, né? E realmente, agora você entende porque isso é uma bem-aventurança. Porque é uma bênção que você possa se afligir. Ainda hoje, mais de 2000 anos depois da passagem de Jesus, quantas criaturas legitimamente são aflitas? Quem está reclamando esse tempo todo que não consegue ser um pouco mais educado, um pouco mais generoso, um pouco mais gentil, um pouco mais amigo, ter um pouco mais de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas atitudes? As pessoas estão preocupadas com isso? De maneira geral, não estão preocupadas com isso. Por isso, é uma bem-aventurança estar preocupado com isso. E é um desafio para nós que somos aprendizes da doutrina espírita, que a gente se aflija de maneira legítima com as nossas incoerências, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, com os erros do dia a dia, às vezes erros pequeninos, mas que são desvios desse caminho que deve ser na direção da grande luz. Então diz lá o nosso Evangelho, quando se trabalha a questão das bem-aventuranças, é absolutamente indispensável que nós coloquemos a lei de justiça, de amor e caridade, presidindo todos os nossos cometimentos, presidindo os nossos pensamentos, nossa maneira de falar, nossa vida profissional, porque é isso mesmo. O Espiritismo é uma filosofia prática, dizia Herculano Pires, de maneira muito clara e brilhante e precisa. A lei de justiça, amor e caridade não é alguma coisa para a gente discutir no centro espírita, não é para a gente achar bonitinho e ler na biblioteca da nossa casa, é para a gente experimentar na vida, no dia a dia, com o patrão, com o subordinado, com o amigo, com o companheiro que não conjuga dos mesmos ideais que nós, com as pessoas todas. Lei de justiça, amor e caridade. Por isso isso é estudado no Evangelho dentro dessa linha. Mais ainda,
essa lei nos coloca perante a missão do homem na terra. Veja. É a nossa missão que decorre desse estudo, que decorre da aflição, a compreensão disso. Nós temos que evoluir continuamente em espiritualidade. Mas esta evolução acontece graças à aprendizagem de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E veja, isso é a lei que Jesus nos ensinou. Nós recebemos anteriormente os 10 mandamentos e não fomos capazes de compreender. Jesus sintetizou a luz num mandamento, que é o que nós temos que aprender. É a nossa missão. Agora, na medida que isso acontece, qual é a decorrência? Isso é muito importante compreender quando se estuda o Sermão da Montanha. Na medida que eu vou melhorando, que eu vou aprendendo, eu vou ajudando a assegurar paz, equilíbrio e harmonia no universo. Interessante, quando essas coisas foram colocadas pela doutrina espírita há mais de 150 anos atrás, talvez fosse difícil compreender. Mas hoje, quando você estuda a física quântica, que você vê a inter-relação de todas as coisas, até uma frase muito conhecida que diz que uma borboleta bate asas lá no Japão, e isso provoca transformações na Califórnia. É isso mesmo. Porque as coisas todas estão interligadas. E gradativamente nós vamos avançando nessa compreensão dessas conexões. Na medida que uma pessoa melhora tudo à nossa volta. Assim como uma pessoa piora tudo à nossa volta. Isso é inevitável, porque hoje nós pertencemos à grande rede de vibrações. Quando nós estudamos o nosso corpo físico, nós vemos a rede das células. As células têm suas funções perfeitamente definidas e absolutamente especializadas e ocupam as posições que devem ocupar na sua estrutura orgânica, biológica, somática, física, o nosso corpo. Porém, as células se integram e formam os tecidos. Os tecidos se especializam e formam os vários órgãos. Os órgãos se ajustam e formam os sistemas. Os sistemas se completam e formam o corpo. E esse corpo todo está dirigido por uma estrutura perispiritual que serve como modelo organizador biológico, que por sua vez tem um piloto chamado espírito, que determina que essas emoções, essas sensações, esses sentimentos possam trabalhar nessa extraordinária máquina de viver. Então, as células fazem parte de um universo, o universo do nosso corpo físico. Cada uma delas tem a sua função e a sua importância. Cada uma delas que deixa de exercer sua função e sua importância, ela afeta o organismo como um todo, é o que a medicina nos prova. Nós somos como se fôssemos uma célula desse imenso corpo chamado humanidade. Se cada um de nós melhora, o corpo todo melhora. É inevitável. Por isso ele está falando dessas coisas. Na medida em que eu vou evoluir, melhorando espiritualmente, vale dizer, vibratorialmente, na medida que eu vou melhorando a paz, aumentando o equilíbrio e ajustando a economia vibratória da Terra. Só que quando isso acontece na Terra, isso afeta o universo todo. Então é uma interligação continuada. Por isso é ensino profundo, esse ensino do Sermão da Montanha, que na medida que a nossa ciência vai se desenvolvendo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entender. Agora, existem o que nós chamamos assim, duas condições de controle. Como é que eu vou saber se eu estou melhorando em espiritualidade? Como é que eu vou saber se eu estou aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo harmonia? Tem 2 fatores de controle. O primeiro fator chama-se humildade. E o segundo fator chama-se caridade. Então eu pergunto, em que medida a humildade está fazendo parte da minha vida? É uma palavra interessante, humildade. Uma palavra da língua portuguesa, que veio do latim, que veio do grego, que por sua vez veio do copta, uma língua que se falava lá no Médio Egito. O Egito é um país muito interessante, é um lugar muito interessante.
Ele é banhado por um grande rio, o rio Nilo, famoso. Os filósofos diziam antigamente que o Egito era uma dádiva do Nilo. Que, na verdade, o Egito são dois grandes desertos. A margem direita, a margem esquerda é um deserto de areia. E a margem direita é um deserto de pedras. Imagine como é difícil viver. No entanto, lá floresceu uma das mais importantes civilizações da história da humanidade. Como é que isso aconteceu? Por causa do rio Nilo. O rio Nilo nasce lá no meio da África, numa montanha muito elevada, cheia de neve. Quando chega o verão, aquela neve derrete e ela desce em catadopas, grande quantidade d'água. E quando chega lá no Médio Egito, ela simplesmente, as margens, não consegue suportar o volume de água. E o rio transborda. 3 a 4 quilômetros para cada lado das margens do rio, enche d'água. E daí a pouco essa água desce. E quando desce, fica uma lama. Uma lama que fertiliza a terra. E é o momento de plantar. Aliás, os antigos faziam uma festa. O sacerdote sempre gostou dessas coisas, né? Vocês faziam uma festa, porque os sacerdotes estudavam as coisas. E ao longo de muitos anos verificaram o seguinte: eu posso cavar aqui uma pequena valeta em direção, desde a margem do rio até o centro aqui de uma gruta. Aqui eu coloco uma outra vareta perpendicular a essa, né? Ou seja, com um ângulo de 90 graus. E eu vou criando um barbante de uma ponta a outra e verifico até que ponto chega a altura da água do rio. Quando chega no ponto máximo, ela começa a descer. E eu posso calcular, pelas relações entre os lados e os ângulos, quantos dias vai levar para a água descer. E realmente, daí a tantos dias, a água desce e aquela lama extraordinária fica em cima da terra. Essa medida dos 3 lados, os 3 ângulos e as relações entre as medidas gerou o nascimento de uma parte da matemática chamada trigonometria. A medida dos 3 ângulos, trigonometria. Nasce com esse estudo da subida e descida das águas do rio Nilo. Mas o que importa não é muito a trigonometria, porque os sacerdotes calculavam isso, faziam uma festa. E diziam: você tem que agradar o deus Amon, que foi ele que mandou essas águas todas. E a vida está ficando difícil com essas águas todas, tem que agradar o Deus. Então traz para cá presente para o Deus. E vinham especiarias, alimentos e roupas, agasalhos, e aquelas perfumes. A caverna ficava cheia dessas coisas. Era escuro. Eles queimavam incenso e mirra e várias outras ervas de perfumes, colocavam uma cantoria estranha, tipo canto-chão, lá no fundo. E lá pelas tantas, quando a caverna estava bem cheia, soava um gongo, e nesse momento acendia-se um archote lá no alto. Dava a impressão que o sumo sacerdote, todo vestido de branco, estava pairando no céu da gruta. Então o sumo sacerdote dizia: Amon gostou dos presentes que vocês trouxeram. Então daqui a tantos dias vocês podem preparar as sementes, porque Amon vai deixar aquela lama em cima da areia e das pedras. E realmente, daí a tantos dias, a água descia e as pessoas saudavam Amon, estavam muito dispostas a sempre dar presentes a Amon, porque aquilo fazia com que as águas descessem. Os sacerdotes gostam dessas coisas, mas os espíritas não gostam dessas coisas. Eles estudam essas coisas para entender essas coisas. Agora, o interessante é essa lama em cima das margens do rio. Em copta, a língua que eles falavam lá, essa lama chamava-se humus, que mais tarde deu homem, e que é a raiz da palavra humilde. Humus. Você é humilde quando a pessoa, quando se aproxima de você, ela brota, ela fertiliza. Você é a terra fértil que ajuda o outro a brotar. Então ali está o outro cansado, ali está o outro infeliz, amargurado, despreparado, agoniado, faminto, miserável, destruído. Ele chega perto de você, tem um sorriso, tem um alimento, tem uma esperança, uma boa palavra. Humus. Ajudar o outro a brotar. Aquele que está destruído, destroçado, não tem esperança. Não, você tem esperança.
vou te dar uma ajuda, vou te dar um apoio, vou rezar por você, sei lá, vou fazer alguma coisa, mas você vai crescer, você vai ser feliz. Você não nasceu para ser infeliz. Uma palavra boa, isso é que é ser humilde. As pessoas pensam que ser humilde é ficar quietinho, caladinho lá no fundo do canto. Não é, muitas vezes é omissão. Ser humilde é oferecer-se ao outro para que o outro possa crescer. E a pergunta é, na medida em que a humildade é um dos pontos de controle do meu progresso evolutivo, eu pergunto, eu estou ajudando o outro a crescer? A minha relação com o outro é de fazer o outro crescer, se desenvolver, aprender, ser feliz? E a outra questão é a caridade. Eu gosto muito de pensar nos egípcios antigos, porque ela era muito antigo, né? Mas eles trouxeram algumas coisas interessantes para nós. Nesse tempo aí do Copta, nesse tempo desse negócio dos sacerdotes, as pessoas não estudavam medicina, né? Não abriu as pessoas. Eles pensavam que o coração da gente era feito de molas de carne. As molas ficavam abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, aí o coração batia. O coração batia por causa disso, que tinha mola abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ah, e tem mais. Quando a gente se apaixonava por uma pessoa, o coração, as molas batiam mais depressa, e o teu coração disparava. Cada vez que você se lembrava daquela pessoa por quem você estava apaixonado, seu coração batia mais depressa. Sabe qual era a palavra que os egípcios usavam para o coração que batia mais depressa quando você lembrava do outro? Charitas, que foi ao grego e chegou ao latim e virou caridade. A caridade existe quando o teu coração bate mais depressa pelo outro. Esse é o sentido que vem lá dos tempos dos egípcios. Eu pergunto, isso é verdadeiro? Hoje que você está tentando progredir espiritualmente, em que medida o teu coração bate mais depressa pelo outro? Será que é igual ao meu amigo lá? Eu passei a guerra toda aprendendo a fazer a sopa dos pobres. Ou então o outro, fui estudar medicina para servir os pobres. A cachoeira me levou, mas eu estou subindo a escada. O primeiro degrau está aqui. Esse é só o primeiro degrau. Humildade, caridade, é um desafio. Verdade? Então vamos lá. A segunda questão é da causa e do efeito. Ainda estamos no primeiro degrau, né? Causa e efeito. A justiça das aflições. Entender isso. Eu não estou sofrendo de graça, né? Há algum motivo. Eu não sou fraco de graça. Há algum motivo. Eu tenho problema, isso não é gratuito. Há algum motivo. E os motivos estão em mim. Na minha trajetória anterior. Na minha trajetória de hoje. Mas eu hoje, eu posso virar a página. Dizem os espíritos, a vida da gente é como se fosse assim um livro em branco. Só que os títulos dos capítulos já estão escritos. Então você nasce, por exemplo, está escrito lá, casamento. Você vai casar naquela vida, está programado. Agora, como é que vai ser o seu casamento? Você que vai escrever. É você que escreve no dia a dia. Trabalho, está previsto, você vai trabalhar. Agora, como é que vai ser o trabalho? É você que vai escrever no seu dia a dia. É você. Ou seja, existe uma destinação. Existe uma diretriz fundamental. Nós não somos absolutamente donos da nossa vida, porque nós não temos nível ainda espiritual para isso. Por isso existe uma destinação, as balizas pelas quais nós temos que passar em cada encarnação. Essas balizas podem ser mais ou menos alegres, mais ou menos tristes, de mais ou menos sofrimento. São as nossas balizas. Agora, como é que a gente passa por elas? É o nosso dia a dia. Por isso, as aflições são justas. E há uma relação de causa e efeito com tudo que acontece. Como a gente estuda lá no Evangelho, na verdade, tudo isso é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há ainda a questão do passado. Imagine que eu estou me afligindo hoje com as minhas fraquezas. Como eram as minhas fraquezas do tempo que eu era alguém que torturava, do tempo que eu era alguém que enganava, que eu mentia. Eu estou tentando não fazer essas coisas, mas já fiz certamente lá no passado. Eu falei ainda agora dos sacerdotes, eu já fui certamente sacerdote, e muitos de nós já fomos, e já enganou muita gente, fizemos muita cerimônia de trigonometria, fizemos muitas coisas dessas. Então, é uma bênção esquecer esse passado. E no Espiritismo tem essa coisa boa. Eu cometi erros até aqui,
posso virar a página e escrever de outra maneira, completamente diferente. Naturalmente terei os problemas do passado, mas desde agora eu posso escrever de outra maneira. Você